Olá, sabe aquela sensação de remar, remar e sentir que a maré tá sempre contra? Sei bem como é. De seguir, tipo, todos os conselhos, se esforçar muito e, mesmo assim, parecer que o sistema não ajuda, que empurra para baixo. Exatamente. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nessa sensação, que é bem familiar aqui no Brasil, né? Vamos explorar as ideias da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness. Que basicamente usa a neurociência para entender o mundo do trabalho, né? Isso. E ela escreveu um artigo chamado A Realidade Nua e Crua. A nossa missão aqui é tentar entender. Por quê, sabe? Porque o esforço individual parece que não basta por aqui. E principalmente, como navegar essa realidade brasileira, que é complexa, com mais inteligência e sem se acabar no processo. E esse é um ponto central mesmo. O artigo da Marinês, ele pega bem nesse desencontro, sabe? De um lado, a gente tem aquelas fórmulas de sucesso, muitas vezes importadas, né, de contextos bem diferentes, de primeiro mundo, digamos assim. Tipo EUA, Europa. Isso. E do outro lado, os nossos obstáculos bem brasileiros. Burocracia que não acaba mais, uma percepção muito forte de corrupção no sistema, desigualdade imensa. Então, analisar essa desconexão é fundamental para a gente entender a frustração de tanta gente que está tentando progredir. O texto descreve essa angústia de um jeito muito direto, né? A pessoa estuda, trabalha pra caramba, às vezes até tenta umas técnicas, sei lá, de neurociência, física quântica para otimizar tudo. Sem buscando aquela performance. E aí, pá, bate no muro. A Marinês Pereira critica bastante o que ela chama de indústria da felicidade, sabe? Esses gurus que vendem umas fórmulas universais. Como se fosse igual pra todo mundo. Exato, ignorando totalmente o peso do nosso contexto aqui no Brasil. E o pior é que, quando essas fórmulas não funcionam aqui, a culpa vai para quem? Para o indivíduo. Sempre, né? Ah, você não se esforçou o suficiente, faltou um mindset vencedor. É complicado. Vamos tentar desempacotar isso um pouco. E o que eu acho interessante notar é como essa coisa de culpar o indivíduo ignora completamente as barreiras estruturais. Talvez em países onde as instituições são mais transparentes, onde tem mais segurança jurídica, a ideia de meritocracia pura funcione um pouco diferente. Faz sentido. Mas importar isso cegamente para cá, aí pode gerar o que o pessoal chama de positividade tóxica, né? Aquela pressão para estar sempre sorrindo, sempre otimista, mesmo quando a realidade tá difícil pra caramba. Sim, uma pressão irreal. Totalmente. E sentir frustração, sentir raiva diante das dificuldades reais, isso não é um defeito pessoal, né? É uma reação humana, super compreensível. Tentar alegar isso, se forçar uma positividade que não existe, isso pode levar, inclusive, a estresse crônico. O artigo até menciona a questão do cortisol, sabe? Mostrando que essa pressão do sistema pode adoecer as pessoas de verdade. Nossa, isso do custo físico é bem pesado. E essa frustração toda, que pode até adoecer, como você falou, leva a gente para uma pergunta bem incômoda que o texto não evita. É baseada na observação mesmo. Será que aqui no Brasil só quem é corrupto ou quem se corrompe é que consegue prosperar de verdade? Uma pergunta difícil. E a Pereira argumenta que encarar essa pergunta não é, tipo, ter uma crença limitante. É, na verdade, reconhecer umas dinâmicas bem perversas que existem de que minam a esperança de muita gente. Mas olha que interessante. A autora não sugere jogar a toalha, sabe? Nem cair no cinismo total. Ela aponta para um outro caminho, uma terceira via, o que ela chama de resistência inteligente. Resistência inteligente, como seria isso? Começa com uma coisa poderosa: usar a consciência como escudo. O que isso quer dizer? Entender que muitas das suas dificuldades vêm do sistema, não são uma falha sua, pessoal. Só isso já alivia um peso gigantesco de culpa, de estresse, né? Com certeza. Tira um peso das costas. Exato. E o segundo passo seria usar a inteligência emocional, mas não para tipo engolir sapo ou fingir que tá tudo lindo, mas sim para analisar com olho crítico essas soluções mágicas que aparecem por aí, sabe? Filtrar o que realmente faz sentido para nossa realidade e o que é só papo furado. Faz todo sentido. É usar a inteligência emocional de forma estratégica, então.
E o artigo também sugere que a gente repense o que significa lutar e o que é sucesso nesse contexto todo. A luta não precisa ser aquele desgaste cego, sabe? O tal do dar murro em ponta de faca. E não leva a lugar nenhum. Pois é, a luta deveria ser mais estratégica. Identificar onde vale a pena colocar energia de verdade, se adaptar rápido às mudanças, tá sempre aprendendo com a situação e isso é crucial. Construir redes de apoio. Gente ética, que tá na mesma vibe, a força do coletivo, né? Como um jeito de criar umas bolhas de integridade nesse meio. Exatamente. E se a gente conecta isso com uma visão maior, o próprio conceito de sucesso muda de figura também. Deixa de ser só, sei lá, o quanto tem na conta bancária. Sim. Os obstáculos para mudar a rota. É aprender e crescer com a dificuldade. Isso. Conseguir gerar algum impacto positivo, mesmo que seja pequeno, local. E, fundamental, priorizar a saúde mental, o bem-estar. Isso não é luxo, entende? É estratégia de sobrevivência e até de resistência num sistema que pode ser muito desgastante. O texto é bem pé no chão, né? Reconhece. Sim, o caminho honesto no Brasil é mais difícil. Exige mais inteligência estratégica, mais controle emocional. Talvez não leve para aquela riqueza ostensiva que a gente vê por aí. Provavelmente não. Mas pode trazer outras coisas que dinheiro sujo não compra. Paz de consciência, respeito próprio, sabe? A sensação de construir algo que tem valor de verdade. E o artigo lembra, existem sim brasileiros éticos que prosperam. Não é com mágica, não. Longe disso. É com um entendimento profundo do nosso contexto aqui, muita persistência e colaboração inteligente. Perfeito. Não é uma visão ingênua, é constatação mesmo. Essa capacidade de analisar o cenário, se adaptar e agir de forma ética. Usando a nossa capacidade incrível de aprender e ajustar o caminho, o que a neurociência chama de plasticidade cerebral, isso se torna uma ferramenta essencial. É claro que isso levanta uma questão importante, né? Como é que a gente cultiva essa resiliência, essa visão estratégica no dia a dia? Então, tá. O que a gente tira disso tudo? Acho que a mensagem principal é: validar essa percepção das dificuldades do sistema é importante sim, não é coisa da nossa cabeça. Mas sem se afogar nisso, né? Sim, sem paralisar. Entender como o jogo funciona parece ser o primeiro passo para não ser só uma peça sendo movida. A sugestão, então, é agir de forma realista, ética e principalmente adaptada ao nosso contexto brasileiro. Redefinir o sucesso de um jeito mais amplo que proteja nossa autoestima, nossa saúde mental. Persistir, mas com inteligência e dignidade. Acho que essa é a chave. E fica aí uma reflexão para a gente pensar, né? Já que esses desafios do sistema aqui pedem mais do que só o esforço individual. Eles pedem colaboração ética, estratégia adaptada. Que tipo de pequena aliança ou talvez um aprendizado focado na nossa realidade local a gente poderia começar a construir agora? Para começar a trilhar um caminho que seja mais autêntico, mais resiliente, mesmo com esse cenário todo adverso. Uma ótima pergunta para a gente levar. E essa análise toda foi inspirada nas reflexões de Marinês Pereira, lá do artigo A Realidade Nua e Crua.